A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje a nossa leitura diária, quinta-feira, está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ações de graça. Então, o título diz: o ataque nas esferas espiritual e social. Nós já comentamos esse versículo ontem, o versículo 1, na leitura de ontem. Então, se você ainda não assistiu, você, por favor, vai lá, no nosso canal no YouTube, na nossa lista lá, que você vai acompanhar lá a meditação de ontem. E hoje, baseado aqui no versículo 3, nós vamos compreender aqui, fazer apenas uma referência ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, ontem nós falamos também sobre a introdução, falamos algo aqui, sobre a introdução, e no tópico 1 fala sobre a igreja sob ataque, ou seja, a igreja está sofrendo ataque. Fala da sutileza do ataque, Se você for observar, no primeiro século, por exemplo, a perseguição aos cristãos se dava por meio de prisões, açoites e até mesmo muitos martírios, como nós podemos presenciar ao longo aí da história da igreja primitiva. Hoje, porém, os ataques de Satanás em muitos lugares, não que parou de haver perseguição, ainda há muita perseguição aos cristãos, principalmente ali no mundo árabe, na janela 10 por 40, no cinturão da resistência, ou seja, países que proíbem a entrada de Bíblias, a entrada do Evangelho, Mas o que ele quer dizer? Que, por exemplo, vamos colocar o nosso país como exemplo aqui, o Brasil, que é considerado um país laico, que é considerado um país onde tem tolerância religiosa. Olha o que ele diz aqui, que o inimigo ataca, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Por exemplo, ele fala aqui sobre proibir o casamento. Hoje, não é só proibir o casamento, como algumas seitas ascéticas fazem, como forma de demonstrar espiritualidade e santidade através da castidade. A castidade, nós sabemos sim que a Bíblia fala sobre castidade, mas esse é o período em que o jovem aguarda até o momento do casamento para ele ter vida íntima. Porém, a Bíblia deixa bem claro a sacralidade do casamento. E hoje o que o inimigo está fazendo? Ele está deturpando a sacralidade do casamento. Estabelecendo ideologias de outras constituições familiares, e nós sabemos que é antibíblico. A constituição familiar, à luz da Bíblia, é a patriarcal: papai, mamãe e sua prole, os seus filhos, Então, é isso que nós devemos estar atentos. Essa ideologia de gênero, essa questão de união homoafetiva, tudo isso são sutilezas do inimigo para poder atacar a família. Deus alerta o seu povo. Nós já citamos o texto aqui que Deus alertou, o texto de José, lá em Gênesis 37, que Deus avisou de que uma grande tragédia viria. Também, principalmente ali, no período monárquico de Israel, o período que os reis governaram, Deus usou inúmeros profetas, vários profetas, para poder anunciar, para poder repreender o povo, para que o povo abandonasse a idolatria, para que o povo se voltasse a Deus, para que o povo avivasse a esperança messiânica de que o Messias viria para a salvação dos povos. Então, meus amados irmãos, Deus sempre levantou profeta, como o profeta Amós chega a declarar, que Deus não fará coisa alguma sem antes alertar ou avisar aos teus servos, os profetas. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Quando Deus levanta vozes proféticas, homens e mulheres de Deus que combatem o pecado, que combatem a idolatria, que proclamam a volta de Jesus, que proclama
o genuíno evangelho. Paulo também foi assim, tanto que ele está escrevendo a Timóteo, falando para Timóteo que seria um obreiro ali na cidade de Éfeso, que Timóteo devia estar atento a essas coisas, a homens que apostatariam da fé, que dariam ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Então, Deus sempre alerta. E também no tópico 1, fala sobre a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo, como nós lemos aqui no versículo 1. Nós já falamos sobre a expressão últimos tempos, né? A precisão do que foram descritos os sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência o dia e a hora, deveria servir de um alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever o comportamento, ações e práticas que marcariam o tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há quase 2000 anos atrás, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer nessa era presente? Estamos verdadeiramente, irmãos, e tem pessoas que às vezes falam isso por força de expressão. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. Verdadeiramente, nós estamos vivendo sim os momentos finais, a reta final da igreja na terra, porque breve virá o Senhor, e o Senhor tem falado, aleluia, que trará sobre a nossa nação um grande avivamento, e eu aguardo, eu anelo, eu anseio por este grande avivamento, onde homens e mulheres possam levantar em oração, em clamor, e pregando o genuíno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não nos moldando de acordo com os padrões do mundo, com as ideologias mundanas, com as filosofias mundanas, mas sim, aleluia, conservando a firme consciência, retendo a palavra fiel, sendo uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus Cristo na terra, em obras e em palavras, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro, e é a igreja brasileira que eu almejo ver, e com certeza eu verei, porque eu creio sim que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e continuemos sempre firmes, aleluia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.